Boa noite, nós vamos apresentar um pouco sobre a obra A Condição Humana de Hannah Arendt. Nessa obra, de Hannah, ela apresenta inicialmente uma análise sobre o que é específico e genérico na condição humana, através de compreensões das atividades, que são labor, trabalho e ação, a quais integram a vita activa. O que é vita activa? Essa expressão pretende designar 3 atividades humanas fundamentais, sendo elas o labor, trabalho e a ação. Entende que são atividades fundamentais, pois a cada uma delas corresponde uma das condições básicas mediante as quais a vida foi dada, eternidade versus imortalidade. Uma das questões tratadas por Hannah Arendt é a contraposição entre eternidade e imortalidade. Imortalidade, nas palavras da autora, é a continuidade no tempo, vida sem morte, nessa terra e neste mundo, tal como foi dada à natureza e aos deuses do Olimpo. A preocupação dos antigos gregos com a imortalidade resultou de sua experiência de uma natureza imortal e de deuses imortais que juntos circundavam as vidas individuais dos homens mortais. Inserida num cosmo onde tudo era imortal, a mortalidade tornou-se o emblema da existência humana. Os homens são os mortais, as únicas coisas mortais que existem, porque, ao contrário dos animais, não existe apenas como membros de uma espécie cuja vida é imortal, é garantida pela procriação. Grécia Antiga. Gênese da esfera privada e da esfera pública. A esfera privada era a esfera da casa, da família e daquilo que o próprio homem baseava nas relações de parentesco, com as irmandades e a amizade. Trata-se de um reino de violência que só o chefe exercia poder depósito sobre a subordinada, as mulheres, os escravos, os amigos, entre outros. Não existia qualquer discussão de livre racional. Os homens viviam juntos e subordinavam por a necessidade de carência biológica. Por exemplo, na alimentação, nos alojamentos, na segurança e fase de inimigos. A necessidade motivada pela criação do lar. O chefe da família proporcionava a alimentação e a segurança face às ameaças internas. A esfera pública. A esfera comum na vida política baseia no uso de palavras de persuasão através da arte política retórica, que é através de Aristóteles. A esfera pública era o domínio da vida pública que exercia através de ações e do discurso. Os cidadãos exerciam uma vida pública participando de assuntos da política. E público. Vencer as necessidades da vida privava e continuava a condição de ascender à vida pública. Só um homem que existia de resolvido todos os assuntos da casa. Wesley Cássio, e eu vou falar do trabalho. Ao contrário do labor, cuja essência é natural, o trabalho tem um caráter cultural, que corresponde ao processo artificial de produção de objetos úteis e duráveis. Em vez de produzir para consumir como labor, o trabalho visa produzir para facilitar e estabilizar a vida humana. O seu objetivo é construir um mundo artificial que funcione como uma morada permanente para os homens. O trabalho é oposto ao labor porque seu processo artificial é acabado e fechado, enquanto o labor é um ciclo natural e inesgotável. O trabalho é encerrado na finalização do objeto. O trabalho é a condição humana da mundanidade, do materialismo e daquilo que é concreto ao homem, são suas criações e suas marcas no mundo. O trabalho é uma atividade da vida que permite o contato, a troca de informações entre os seres humanos. Nesse trecho da obra de Arendt, traz a baila das ideias de Weber e busca confrontá-las com as suas próprias. Essencialmente no que diz respeito ao objetivo e às funções do trabalho no seio da sociedade e sua influência no modo da vida criada pelo capitalismo. Para Arendt, trata do artificialismo da existência humana, que esses produtos não compensam a mortalidade. O trabalho produz o mundo artificial do homem. O trabalho traz a ideia de produção de bens que são duradouros e que não se integram ao corpo humano para a manutenção da vida. A obra é uma atividade que transcende o que é natural dado. Ela consiste na capacidade do homem de construir um mundo artificial, ou seja, um mundo que transcende o ambiente natural que a gente vive.
No Brasil, como o trabalho foi consagrado um direito social, a sociedade brasileira do século XXI está voltada para a cultura do trabalho e pelo trabalho, ou seja, é uma sociedade voltada para a produção em massa, para a produção de bens e serviços e não se importando com os impactos negativos causados por essa condição. Obrigado, essa foi a minha parte. O labor do nosso corpo e o trabalho de nossas mãos, que é de Hannah Arendt. A autora faz uma distinção entre as palavras labor e trabalho, e caracterizando um ao outro, focando que essa distinção não foi percebida tanto pelos clássicos quanto pelos modernos teóricos do assunto que relacionam-se ao tema. Isso às vezes repetidas ao longo da história humana, muitas dessas ao respeito da própria evolução da sociedade que primou em enxergar os dois temas como partes componentes de um mesmo corpo. Para posicionar seu pensamento, a autora busca nos clássicos e nas línguas europeias antigas justificar essa diferença que ganhou um caráter superior ao morfológico. O que, segundo a opinião de seus estudiosos, não existe é exemplo. Pode-se citar o exemplo que é utilizado no livro quando ela cita a vida dos escravos da Grécia Antiga, que eram obrigados a realizar atividades domésticas para o sustento da família a qual pertenciam, como também seu próprio sustento, e os operários, homens do povo em geral, que tinham liberdade de movimento fora da chamada vida privada, ainda que não fossem cidadãos completos. Contudo, Hannah Arendt afirma que na atividade clássica essa distinção passou como despercebida ou até mesmo ignorada, atribuindo a isso o fato de não ter encarado as atividades mais rotineiras,